Preso o atirador que fazia segurança para traficantes na Cracolândia, em São Paulo. Criança morre à espera de ambulância no Rio de Janeiro depois de médica se recusar a levá-la ao hospital. Chuvas deixam 3 mortos e mais de 70 cidades em emergência no Rio Grande do Sul. Busca e apreensão em Furnas. Polícia investiga a ação do ex-deputado Eduardo Cunha em compra superfaturada de hidrelétrica. O julgamento da chapa Dilma Temer na Justiça Eleitoral. Maioria dos ministros indica que vai retirar delações da Odebrecht do processo. 4 deles entenderam que as revelações são fatos novos ao processo. Americanos lotam bares para ver depoimento de ex-chefe do FBI ao Senado. James Comey acusa o presidente Donald Trump de mentir. O problema é que não há provas concretas. A Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Corinthians pode terminar a rodada do Brasileirão na liderança após goleada sobre o Vasco. Uma campanha para os arrependidos de pôr na pele o nome do ex. Adotar um animal em vez de apagar a tatuagem. Olha aqui o nome dele. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer entrou no 3º dia. E mais uma vez o foco principal dos debates foi a validade das delações de ex-executivos da Odebrecht e também dos publicitários João Santana e Mônica Moura. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto, que acompanha as sessões desde o começo desta manhã. Daniel, boa noite. Depois de tantas e tantas horas de discussão, os ministros já começaram a votar? Obrigado. Ainda nessa edição do SBT Brasil, você terá também outras informações sobre o julgamento da chapa Dilma Temer. A polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de atuar como segurança dos traficantes na Cracolândia. O atirador era responsável pela organização do comércio ilegal de drogas. Uma médica do Rio de Janeiro foi indiciada em inquérito por homicídio porque se negou a levar um bebê de 1 ano e meio para o hospital. A criança morreu nos braços da mãe. Uma execução em frente a uma estação de trem levou pânico aos moradores de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O alvo era um ex-líder de torcida do Internacional. Uma criança de 4 anos também foi atingida e morreu. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Polícia Civil fez hoje uma operação de busca e apreensão contra desvios em Furnas. A investigação apura o suposto envolvimento do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na compra superfaturada de uma hidrelétrica. O SBT Brasil entrou em contato com as defesas de Carlos Nadalucci, Dimas Toledo, Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, mas nenhuma delas se pronunciou. Já a assessoria de imprensa de Furnas informou que colabora com as investigações e que é a principal interessada em esclarecer os fatos. 3 pessoas morreram e uma mulher está desaparecida por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. 73 cidades decretaram situação de emergência. Em um depoimento assistido ao vivo por milhões de americanos, o ex-chefe do FBI chamou o presidente Donald Trump de mentiroso. James Comey disse também que foi demitido porque investigou a relação do presidente com a Rússia. Yula Rocha. Agora nós voltamos a falar sobre o 3º dia do julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. Hoje, a principal discussão entre os ministros foi a respeito da validade das delações desse processo, que pode levar à cassação do mandato de Michel Temer. O julgamento da chapa Dilma Temer é o mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é formado por ministros e outras cortes e por indicados pelo presidente da República. O presidente Michel Temer reuniu no Planalto os principais assessores para acompanhar o 3º dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda hoje você vai ver os detalhes do voto do relator da ação, o ministro Herman Benjamin. Os britânicos foram às urnas hoje para escolher o novo parlamento do país. Pesquisas divulgadas agora há pouco mostram uma surpresa. Os conservadores da atual primeira-ministra Theresa May podem não conseguir a maioria necessária para governar. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
que é um órgão do Ministério da Justiça, abriu processos administrativos contra as empresas Sky, Oi e Net Claro por causa da retirada dos canais SBT, Record TV e Rede TV dos pacotes contratados pelos consumidores sem o abatimento nos preços das assinaturas. As operadoras de TV poderão ser multadas em até 9 milhões de reais. Veja em instantes, Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Ministro chama Joaquim Barbosa de negro de primeira linha e chora ao pedir desculpas. A gente volta já já. Nós voltamos agora a falar do julgamento da chapa Dilma Temer e o Tribunal Superior Eleitoral acaba de suspender a sessão de hoje. O repórter Daniel Adjuto tem as informações ao vivo de Brasília. Daniel, como é que foi o voto do relator, o ministro Herman Benjamin? A Brasília, desta vez com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como é que sai o governo desse terceiro dia do julgamento da chapa Dilma Temer? Obrigado, boa noite, Kennedy. Continuando no assunto Joaquim Barbosa, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, chorou ao pedir desculpas por ter se referido ao ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, como um negro de primeira linha. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda de 2017. 3 bilhões de reais serão transferidos para mais de 1.600.000 contribuintes. O pagamento será feito no próximo dia 16. A consulta pode ser feita no site da Receita, por meio de aplicativo ou pelo telefone 146. E veja daqui a pouco. Campanha que incentiva a adoção de animais dá um novo sentido para tatuagens com o nome de ex-namorados. A gente volta já já. E agora o Campeonato Brasileiro, Nascimento. Então, Bruno Vicário, o Corinthians entrou de vez na briga pelo título, né? Ainda é um pouco cedo, né, Nascimento? Boa noite, Raquel. Mas o Timão está aproveitando bem os tropeços dos favoritos, Palmeiras, Flamengo, Atlético. Está fazendo a parte dele. Ontem a goleada foi sobre o Vasco. Tatuar no corpo o nome do grande amor pode ser um transtorno com o final do relacionamento. Mas e se a tatuagem ganhar um novo sentido? Boa noite. Boa noite, Brasil.